Bom, pessoal, nós estamos hoje trabalhando um pouco sobre razões para que tenhamos desigrejados. E como esse é um dia que eu trabalho normalmente com o pessoal metodologia da pesquisa, eu resolvi escolher um tema que, na minha opinião, acaba sendo bem interessante. Eu vou estar trabalhando um pouco sobre fé e razão, né? E longe de conseguir chegar ao nível do que o Rogério com certeza faria aí com vocês, eu vou tentar desenvolver a reflexão ao redor desse problema, as diversas possibilidades, e eu vou ser bem pontual, nosso tempo é muito curto, então eu vou tentar terminar dentro do tempo, buscando pensar alguns elementos da história da filosofia, da história da teologia. Então nós vamos começar, gente, colocando para vocês o nosso slide aqui. Fé e razão muitas vezes são colocadas de maneira antagônica. Não sei se já devem ter ouvido aquela coisa, preciso ter fé. Fé não precisa usar a lógica para ter fé. Às vezes isso chega a um ponto absurdo, principalmente quando esbarramos com algumas teologias ligadas à prosperidade, por exemplo, ou à cura divina, que às vezes fica essa situação, não, se você for no médico para ver se você foi curado ou não, você está duvidando de Deus, né? E isso não procede. Então, gente, muitas vezes ela é apresentada como a imagem está aparecendo aqui, como sendo duas flechas em direções opostas. Infelizmente, isso foi construído ao redor da história. E, infelizmente, muitas vezes o próprio cristianismo foi culpado deste processo. Eu me recordo quando, certa vez, eu estive, antes de ir para o seminário, eu fiz ensino médio, e eu questionei meu pastor de algo que eu tinha acabado de ver na escola. E, na época, ele olhou para a minha cara e disse, basta ter fé e aceitar a fé que está tudo certo. Eu quero deixar bem claro, gente, nem sempre só ver a fé, aceitar a fé, ou caminhar na fé, seria o necessário. É preciso nós entendermos que uma explicação científica, uma explicação inteligível, é essencial nesse momento. Então, eu gostaria muito que a gente pudesse, neste momento, pensar nessa possibilidade de eu conseguir explicar de forma inteligente mesmo. Bom, primeiro, para começar, gente, não tem respostas fáceis e nem tem respostas prontas. Eu gostei dessa imagem, se você olhou ali, ela está escutando as perguntas. Né? Todo pastor ele tem que ter um ouvido pronto para escutar perguntas. São perguntas que vão estar aí do ladinho de você. Situações que parecem estranhas, mas isso vai vir dos jovens, vem das pessoas. Pessoas que vão olhar para isso aqui e entender, isso aqui é uma pergunta para mim. Escute as perguntas. Não tenha medo de escutá-las, não importa quão duras e difíceis elas sejam. Segundo lugar, pesquise. Pesquise muito. A gente tem que começar a ouvir e pesquisar. Gente, eu sou alguém que pesquiso muito, o tempo todo. Mas isso já talvez seja característica minha, né? Eu ainda me recordo quando eu comecei a sentar para pesquisar essas perguntas que eu mesmo tinha, tentar entender cada uma delas, tentar entender por que cada uma delas me incomodava, né? E aí pude ajudar alguns jovens. Então eu descobri todas essas respostas? Não. Eu tenho perguntas, eu tenho filhos também, e alguns estão separados, estão afastados também da fé. Então, é uma coisa que nós devemos entender que é uma jornada muito complicada, não tem respostas prontas. A gente tenta aprender com cada passo, com cada instante que nós vivemos. Mas eu diria que é fatos. Há um bom número de jovens que abandonam a fé ao chegar na universidade. Isso, o professor Eduardo já trabalhou muito bem com vocês. Segundo, conflito entre fé e razão é um elemento importante deste abandono, mas não é o único. Sim, gente, existe esse conflito é real, não tem como eu fechar os olhos, não entender, não, eu não acredito nisso. Gente, é um conflito existente, verdadeiro, a gente pode enfrentar isso de verdade. E na maioria dos casos das pessoas que se separam,
É um conflito real. Fé e razão. Ué, por que o meu professor mostra na ciência e diz, isso eu posso provar, e meu pastor não consegue provar nada quando caminha tentando discutir comigo? Pior ainda, é quando o pastor olha para ele e diz, só creia. Né? Para um jovem inteligente, um jovem pesquisador, só crer não é a solução. E veja bem, eu sou alguém que estudo muito, mas creio. Então é possível você juntar fé e a ciência, a pesquisa. Né? Mas muitas vezes a gente quer olhar para o jovem e dizer, você só precisa da fé, nada mais do que isso. Poucos pastores se preocupam em investir tempo para reconciliar fé, ciência e razão. Eu me recordo uma vez que eu fui dar uma matéria nessa direção no Betânia, e tinha um pastor na época. E a primeira coisa do pastor que ele me trouxe de resposta foi, você está baseado na ciência como se ela fosse uma verdade. Aí eu falei, ela é uma verdade, não é a única verdade. É bom a gente entender isso. A ciência também é uma verdade, né? Assim como a fé é uma verdade. Mas Cristo é a verdade. Cristo é, mas eu não sou a verdade. A minha fé não é a verdade. Cristo é a verdade. E Cristo era alguém que viveu neste mundo, experimentou este mundo, e detalhe, ele viveu dentro das condições da natureza que cerca a gente, e morreu dentro das condições de natureza como nós. Alguém que foi pregado numa cruz morreu. Né? Então, ele, embora não fosse um estudante da ciência, ele estava também sujeito às leis naturais, enquanto aqui estava. Claro, ele era poderoso? Era. Ele podia mudar tudo? Podia. Mas nem sempre ele fazia. Ok? E aí nós temos que entender que aí havia a vontade dele, vontade de Deus por trás de tudo. Mas ele, muitas vezes, agiu de uma maneira diferente, muitas vezes, para tentar suprir e agradar a Deus em cada um dos momentos que ele estava ali. Então, é bom a gente entender que é preciso essa reconciliação, fé, ciência e razão. Eu me lembro que na época eu conversei sobre milagres do Antigo Testamento e mostrei que alguns deles podiam ser provados cientificamente. E alguém me questionou, como é que um milagre pode ser provado cientificamente? Mas é possível, sim, provar cientificamente, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Eu posso prová-lo cientificamente. Né? E não há nada de errado em fazer isso. Pelo contrário, esse é um exercício bastante importante. Outra coisa, uma teologia fraca favorece o desigrejamento dos jovens. Isso é muito importante a gente lembrar. Teologias mal feitas, estudos mal feitos, também atrapalham muito. E respostas simplistas complicam ainda mais o fato. Aquela resposta é porque é. Não sei se alguém já passou por isso, mas eu já passei. É porque é. E por que é? Né? Não tem nenhuma explicação lógica para isso. Eu não posso usar minha razão para poder entender. Veja bem, a fé passa também por um exercício da razão. Eu tenho que usar minha razão para poder entender Deus. Eu tenho que usar minha razão para compreender Deus, para que eu possa exercitar minha fé. Eu uso meu ouvido, uso meus olhos, e lá dentro, isso tudo passa por dentro do meu cérebro, que gera o conhecimento necessário. Bom, gente, pelo menos três proposições acontecem. E aqui o Rogério daria uma aula de 4 ou 5 horas para vocês sobre essas três. Eu não vou dar, é bem rápido. Fé acima da razão, a razão acima da fé, e a última, fé e razão como parceiras. Né? Eu vou mostrar 3 autores interessantes. Né? O Kierkegaard, ele acredita no salto da fé. E ele vai chegar a um ponto em que ele diz, olha, a razão vem até aqui, e daqui para lá eu preciso do salto da fé, que é a fé. Né? E, em parte, não que ele tenha defendido dessa forma, mas em si ele vai trabalhar essa ideia como se este salto da fé fosse um ponto final dessa caminhada, um passo a mais para eu poder alcançar essa minha caminhada de conhecimento na minha vida. O segundo que nós temos é Descartes. Descartes, ele usa a razão para
explicar a fé. Uma das obras dele que eu acho incríveis chama-se Meditações Metafísicas dele. É uma obra assim gostosa, para qualquer um de vocês pegar assim um final de tarde, tomando um cafezinho gostoso e parar para ler uma obra dessas. É longa, complicada, mas é divertido você ler, porque ele começa com a ideia de que a primeira maneira de alcançar a fé pela razão é pondo a dúvida no meio. Ué, mas você sempre aprendeu que fé não pode ter dúvida, que se tiver dúvida, não é fé. E ele usa a dúvida para provar a razão da sua fé. É uma jornada bem interessante. Eu sei que o Rogério deve tomar cafezinho com a Lidiane e estão lendo esse tipo de coisa, com certeza, né? Filósofo adora esse tipo de coisa. Continuando, nós tivemos ainda Comte, e esse vai ser o grande dilema, porque a partir de Augusto Comte, né, ele vai separar tudo que é fé e razão. Ele vai dizer que tudo começa no nível teológico, que seria exatamente os deuses que explicariam tudo. Ele diz que quando o ser humano evolui no seu pensamento filosófico, ele chega no nível metafísico, que é quase uma reflexão profunda. E ele vai chegar num ponto que ele diz, o grande segredo é chegar no positivo. Positivo é quando eu posso provar de forma científica aquilo que está acontecendo. E ele, então, vai dar essa razão um ponto máximo. E a teologia lá embaixo. Ele faz essa distinção, essa dissociação entre os dois campos do saber. Não precisa dizer que ele inaugura uma fase muito complicada, mesmo no saber, quando, teoricamente, negar a fé era o caminho para que eu pudesse encontrar a razão. O pior é que a maioria dos pastores, naquele período, e líderes teológicos, vão pegar a ideia de Augusto Comte e combater Augusto Comte. E quando eles entram na contramão de Comte, eles, na verdade, acabam dando mais, digamos, notoriedade ao pensamento de Comte. Então, o que vai acontecer? Quando eu bato em Comte, eu bato em mim, na verdade. E eu dificulto a mim mesmo a capacidade de poder compreender o que Deus tem para falar com a gente. Tá bom? E, por fim, é uma reconciliação. E essa talvez seja para mim, a minha parte central. Eu enxergo aqui C.S. Lewis. Lewis é alguém que teve uma jornada bem interessante. Lewis, ele começa como um cristão comum, chega no nível da Primeira Guerra Mundial, ele se afasta da fé durante um período, ele faz um trajeto de retorno para a fé, né? E esse cara vai ser o reitor de Oxford, uma das universidades mais antigas do mundo, uma das principais universidades do mundo. E talvez alguns de vocês já tenham visto Lewis na sua grande obra Crônicas de Nárnia, né? Bastante conhecida. Mas não é só Crônicas de Nárnia. Por exemplo, eu me lembro que eu doei um livro que ficou aí na biblioteca, deve estar embaixo, se chama Milagres, de C.S. Lewis. E eu vou dizer para vocês uma coisa, é quase um milagre você ler pela primeira vez Milagres e entender milagres. Que ele usa a razão para poder explicar a fé. Um milagre. Né? É complexo, o cara sabe escrever muito bem e, ao mesmo tempo, abre para a gente questionamentos brilhantes no meio da sua escrita, no meio do seu trabalho, em geral. E eu gostei dessas duas frases que eu vou citar aqui, meio para dar um fechamento. Deus nunca pretendeu fazer do homem uma criatura estritamente espiritual. Essa é a razão pela qual ele usa coisas materiais, como o pão, o vinho, para transmitir a nova vida. Deus gosta da matéria. Foi ele quem criou. Então, ou seja, a reconciliação entre o espiritual e o material, ele está tentando fazer neste texto aqui para a gente. E é bem importante essa reconciliação aqui, porque é possível, sim, trabalhar o material e espiritual, é uma coisa só. Eu gosto, em sala de aula, dizer para vocês que você é tão espiritual na igreja como você é trabalhando, se você tiver que trabalhar lá no seu trabalho,
lá no seu emprego, você trabalhando, você é tão espiritual quanto na igreja. E tem que ser. Porque se você não é, você é dicotômico. Neste exato momento, você deixou de fazer a vontade de Deus. Entendido? E, por fim, eu vou usar a outra frase dele, que também eu achei legal, que parece-me que está em Cristianismo Puro e Simples. Não é a razão que me faz perder a fé. Pelo contrário, minha fé é baseada na razão. A batalha se dá entre a fé e a emoção. E aqui tem um ponto bastante central para a gente poder entender aqui, gente. Quando o pastor consegue dar uma resposta racional ao seu aluno, ao seu membro, ele vai trazer esse aluno, esse membro, a juntar a fé e a razão. Então, uma coisa não é oposta à outra, uma coisa é unida à outra. E ele vai descobrir que, na verdade, muitas vezes a nossa emoção é que atrapalha, e atrapalha muito, gente. Quantas vezes a nossa emoção joga a gente longe de Deus, né? Continuando, e eu quero terminar, talvez, fechando com algumas coisas aqui. Eu já vou mexer nessas perguntas para frente, prometo que eu agora aqui, se eu olhar para a pergunta e olhar para cá, eu não vejo nenhuma das duas coisas agora. Desde o início do século XX, surgiram grupos que enfrentaram este problema. E eu vou citar alguns deles: a ABU, Associação Cristã de Moços, ABC2, que o nosso querido Eduardo falou agora há pouco. E o triste é saber que a maioria desses grupos não são apoiados pela igreja. Você quer o jovem com você, mas você não apoia esses grupos. A maioria desses grupos tem que viver à mercê da igreja, a despeito da igreja. Ou seja, a igreja não está lá, são raros os pastores que estão ali ajudando, e eles têm que se virar sozinhos. E isso é um problema sério, porque esses grupos poderiam ser estruturas fáceis para eu poder mandar alunos até mesmo para próxima deles. Eu vou mostrar para vocês rapidinho, peço que não tirem a imagem daí, porque eu vou pegar aqui um pouquinho para vocês entenderem. Ó. Esse aqui é exatamente o chamado jovem, como é o primeiro grupo lá que eu citei, Associação Cristã de Moços, né, ACM, né, em Curitiba, por exemplo, não achei o dela de Curitiba, achei de São Paulo, achei do Rio, mas hoje quase não tem nenhuma igreja evangélica operando. Sim, claro que não tem, ninguém está indo para lá, eles continuam funcionando a despeito da gente, mas poderíamos estar lá mais perto, né, poderíamos estar mais ajudando gente como essa. Ação Bíblica Universitária do Brasil, a BUP, né? Muitas vezes a gente não está nem sabendo do trabalho que eles fazem. É muito, muito, muito interessante, porque eles, por exemplo, têm aqui a Semana do Lamento, né, para orarmos juntos, estudo bíblico indutivo, né? Como muitas vezes a gente não está olhando para esse tipo de coisa. Eles são especialistas em trabalhar com jovens no nível acadêmico. E era junto com pessoas assim que você, pastor, tem que estar se você não quer perder, não quer estar longe dessas pessoas. E, por fim, a Ação Brasileira de Cristãs na Ciência, que é a ABC2, ABC ao quadrado, né? E que você pode trabalhar, pode conhecer, se aproximar. Aqui o site deles, são materiais bem interessantes, são grupos bem interessantes, estão tentando fazer a obra de Deus em tudo que eles estão fazendo aqui. Então, para encerrar, gente, eu só quero deixar bem claro, é preciso disposição das igrejas em abrir debates claros sobre temas desse conflito. Engajamento, não apenas oposição da igreja, em grupos que demandam olhar cristão sobre temas atuais. Gente, como muitas vezes os jovens estão sentindo falta de igrejas em temas como, por exemplo, a questão étnica, ou seja, como se trabalhar com a questão étnica, como se trabalhar com as pessoas excluídas, como se trabalhar com pessoas específicas, em grupos específicos, até mesmo, às vezes, até de questões sexuais, no nível de estruturas sexuais, ou seja, como é que eu posso, como cristão, trabalhar nessa área, e nós não temos, muitas vezes não olhamos. E esse jovem, que é um jovem que se engaja em questões, muitas vezes não acha na igreja o espaço para esse engajamento.